Meus caros, é com muita alegria que a Casa Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita, aos exemplos do Cristo. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Que Jesus possa trazer o esclarecimento e o conforto que vocês vieram buscar. Essa noite nós vamos falar sobre uma parábola, segundo o nosso ilustre expositor da noite, seu Mendes, a segunda que o Cristo nos deixou, dizendo que a primeira foi a parábola do semeador, e essa é aquela que vai falar do joio e do trigo, no qual a gente realmente é tido como uma semente que tende a florescer no tempo certo. Bom, né? Com um tempozinho frio desse, é bom de falar de Jesus, né? Mas também no calor é bom de falar de Jesus. Qualquer hora é bom de falar de Jesus, né? Convenhamos, né? Chegamos a esse consenso. É muito bom. Até nos momentos mais, coloca assim, mais apertados da caminhada, né? Parece que a prova é maior do que a gente aponta. Quando a gente fala de Jesus, ou fala de Jesus, e aí tem uma colocação que funciona muito bem e que realmente tem um porquê. Quando a gente fala com Jesus, a gente está fazendo oração, certo? Certo? Sim ou não? Sim. Ótimo. Quando a gente está falando com Jesus, a gente está em oração. Mas, caso vocês ainda não saibam, a gente abençoa os nossos atos e as nossas ações quando a gente fala de Jesus. Começaram a pensar? Alguém já conseguiu observar por esse lado? Sim ou não? Não, né? Esse sim foi meio duvidoso. Porque quando a gente começa a falar, pessoal, de Jesus, a gente começa a lembrar dos seus ensinamentos, a gente começa a criar em torno de nós uma aura muito positiva. E essa aura positiva que nos circunda, nos favorece a conexão com o mais alto. E dessa forma, as nossas tarefas são abençoadas. Vamos dormir com esse barulho no ouvido? Vamos? Para a gente começar a levar nossa vida, ou conversando com Jesus, ou falando de Jesus com o companheiro de jornada. Isso realmente vai fazer uma grande diferença na caminhada de todos nós. Nós conseguiremos caminhar mais firmes, mais fortes, principalmente nesses momentos onde é que o mundo passa por tantas transformações, e diga-se de passagem, transformações muito, muito necessárias para a nossa caminhada e para o nosso progresso. Eu queria convidar todos vocês para que a gente comece a nossa noite de aprendizado conversando com Jesus, que é o grande mestre de todos nós. Assim, Jesus, mestre querido, companheiro de todas as horas, aqui nos encontramos alegres, contentes, Jesus, por saber que nos ampara, que nos ilumina, que nos guia. E apelando, Jesus, para ter um amor infinito para conosco, criaturas ainda tão imperfeitas, tão carentes, Jesus, de compreensão. Rogando, Jesus, a iluminação bendita ao palestrante da noite, para que suas palavras, seu conhecimento, possa de alguma forma transformar o nosso interior. Rogamos, Jesus, a serenidade necessária e principalmente, Jesus, o bom ânimo para realizarmos as tão necessárias transformações íntimas. Que tua paz, Jesus, seja conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Seu Mendes. Boa noite, pessoal. O Paulo já adiantou ali, nós vamos falar sobre uma parábola que é a segunda parábola contada por Jesus. É uma das parábolas em que Jesus nos apresenta o reino dos céus, o reino, nosso Pai, o reino de Deus. Então a
a primeira parábola, né, que foi a parábola do semeador. Ele apresenta o pai semeando, né, fazendo o dono da terra, né, semeando a terra, jogando as sementes, e as sementes caindo em várias partes dessa terra, produzindo de forma diferente, né, a 30%, 60% a 100%. Então ele vem mostrando para nós o quanto que os ensinamentos que Jesus trouxe, né, os ensinamentos que ele trouxe, o quanto que eles atingiram cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade de entendimento e de acordo também com a nossa boa vontade e vontade de aprender e de receber esses ensinamentos, né? Porque esse 30%, 60% e 100% são exatamente o quanto que nós recebemos esses ensinamentos e os aproveitamos, né? Então, essa foi a primeira parábola que Jesus contou, né? Para quem, voltando um pouquinho atrás, para quem não sabe, a parábola foi um mecanismo, né, uma ferramenta usada por Jesus para trazer o ensinamento. Jesus, como um pedagogo que é de alta categoria, né, um grande ensinador, né, um grande mestre, ele escolheu a parábola, a forma por parábolas de falar com aquele povo naquela época que não tinha muito avanço tecnológico nem intelectual para compreender muitas das verdades que Jesus teria que nos dizer. Ele tentou colocar, né, que ele colocou para que a gente pudesse, para que a humanidade pudesse receber esses ensinamentos. Essa semeadura, vamos assim dizer. Jesus é o grande semeador. Essas sementes que ele trouxe, que é o seu próprio evangelho, os seus ensinamentos, o seu exemplo de vida, o seu exemplo de conduta, que ele semeou nos corações de todos nós, que somos os campos, férteis ou não, mas que recebemos essa semeadura. Então, a parábola em seguida que ele contou, que é a parábola do trigo e do joio. Muita gente fala joio e trigo, mas eu falo trigo e joio porque o trigo foi plantado primeiro, o joio veio depois. Então a parábola do trigo e do joio. Para quem não sabe, o joio é uma erva daninha que se parece muito com o trigo. Então, no momento que eles são semeados, que estão crescendo, é difícil distinguir uma da outra, porque ela é muito parecida com o trigo. Então, só depois que o trigo começa a brotar é que a gente consegue perceber a diferença dessa semente, dessa erva daninha. Então, a parábola, que é essa parábola do joio, do trigo e do joio, está lá em Mateus, no capítulo 13 de Mateus, versículo de 24 a 30. Então, eu vou ler a parábola para a gente contextualizar. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Quer dizer, quando começou a brotar, o joio começaram a perceber que tinha o joio ali no meio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita.
no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes, para que ter queimado. Quanto ao trigo, recolhei no meu celeiro. Então essa é a parábola. Aí ele contou essa parábola quando Jesus estava já a sós com os discípulos, e eles lhe perguntaram, né? Está lá no capítulo 36 a 43 também de Mateus 13. Então, deixando as multidões, entrou em casa, Jesus com os discípulos. E os discípulos chegaram a ele, pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. Parábola do joio lá no campo. Então, é a única parábola também que Jesus contou e explicou. Que Jesus explicou para os discípulos, né? Ele respondeu: o que semeia a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, e os lançá-los-ão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então Jesus deu essa explicação para os discípulos. Então a gente nota aí uma situação interessante, né? O reino dos céus, começa ele falando, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Vamos começar aqui para o reino. O que seria esse reino? O reino dos céus não é nenhum lugar circunscrito. Não existe um lugar que é o reino dos céus. Nós sabemos que o reino dos céus, o reino, por que reino? Reino dá-nos a entender que é um lugar onde alguém governa, um lugar onde alguém tem o poder de governar. Então esse reino, ele é um lugar dentro de nós. E quem tem o poder de governar? Governar a nossa mente, governar os nossos pensamentos, governar os nossos quereres, somos nós mesmos. Então esse reino está dentro de nós, o reino dos céus. Por que dos céus? Porque o céu representa todas aquilo que cada um de nós temos no nosso céu, porque ele representa nossas vontades, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente dá prioridade, aquilo que a gente prefere, porque ele mesmo disse: onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Então por isso que é céus no plural, porque são várias coisas. Esse céu para nós, o que é o céu? Eu vou estar no céu quando eu estou alegre, satisfeito, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, eu estou relaxado. Então assim, cada um de nós tem uma alegria diferente, própria do seu próprio gosto, das suas próprias vontades. Então cada um de nós temos o nosso céu. E o reino, somos nós o governador desse reino. Nós governamos esse céu, né? Nós temos como discernir através do nosso livre-arbítrio o que é bom, o que é ruim, o que é melhor para nós. E muitas vezes a gente é levado pelas ilusões, né? Que é exatamente esse joio. Então, quando foi semeado, quando Deus nos criou simples e ignorantes, colocou essa semente na nossa consciência, as suas leis, colocou esse evangelho em forma de lei na nossa consciência. Esses profetas que vieram desde o início da humanidade são simples pessoas, são
enviados desse Deus, desse Pai maior que nós temos, que vem até nós para fazer com que a gente consiga lembrar dessa joia, dessas sementes que estão na nossa intimidade, que estão na nossa consciência. Então são os lembretes que nós recebemos. Moisés recebeu a primeira revelação divina, que é o lembrete, o primeiro lembrete de grande importância, que foram os 10 mandamentos, foram realmente essa lembrança, esse lembrete para que a gente buscasse dentro de nós, no nosso campo fértil do coração, da nossa consciência, essa semente do amor, da prosperidade mesmo, sementes do bem, que é através da qual nós teríamos que crescer até retornarmos à casa do Pai, como Ele quer que nós retornemos. Então vieram esses profetas, sempre nos lembrando, veio Jesus e plantou, mexeu nessa sementeira, quando Ele trouxe uma segunda revelação, Ele trouxe um complemento dessa primeira revelação, onde Ele nos trouxe essa lei do amor, da caridade, a lei do amor ao próximo, que até então era bastante desconhecida pela humanidade da época. Então Jesus escolheu exatamente a Palestina lá, um local onde tinha grandes plantações de milho, de trigo, vários lavradores, e ele escolheu exatamente essa plantação que é o dia a dia daquele povo. Porque Jesus falava das coisas naturais, das coisas do dia a dia de cada um. Jesus não fazia nenhuma palestra, vamos assim dizer, ele não dizia nada usando terminologia ou palavras que as pessoas não compreendessem. Por isso ele contava as parábolas dele, as historinhas que ele escolhia, porque a parábola é exatamente uma historiazinha que a gente contava e embutia nessa historinha um ensinamento. Então ele escolhia exatamente as coisas do cotidiano daquela época. Então nessa época Jesus estava na Palestina, um grande produtor de milho, de trigo da região, e ele escolheu exatamente esse exemplo do campo de trigo para poder trazer esse ensinamento do reino dos céus, para fazer essa apresentação do reino dos céus, Então ele coloca lá, enquanto todos dormiam, então ele fala lá que o homem semeou a boa semente no seu campo, quer dizer, trouxe esse ensinamento rico desse evangelho e semeou para todo mundo, ele pregou para as pessoas, está no coração, está na mente de cada um. Então o coração absorve como uma terra de plantação e ela vai produzir ali um resultado proporcional ao que aquela pessoa que recebeu o ensinamento procura, qual é o tesouro dela. Algumas viram as costas com a semente, algumas sementes caíram na pedra, na parábola do semeador, e secaram. Outras caíram no espinheiro e foram abafadas, e começaram a germinar e morreram. Outras caíram num campo fértil que produziu a 30%, a 60%, de acordo com a vontade, com o interesse daquele campo, vamos assim dizer. Então, essa sementeira, Jesus veio dizer, esse homem semeou a boa semente. Ele não trouxe o joio, ele não semeou o mal, porque a gente pode comparar o trigo com as coisas boas e o joio com as coisas ruins. Então, esse semeador não semeou nada de ruim. Deus não criou a maldade, Deus não criou o sofrimento, não criou a tristeza, não criou nada disso. Ele trouxe sementes saudáveis, coisas boas. Mas quem é que semeou esse joio? Então a gente vai ver o seguinte, que ele semeou fez essa semeadura, enquanto eles dormiam, veio o inimigo
semeou o joio. Então, enquanto eles dormiam, como é que significa isso enquanto eles dormiam? Ele está querendo dizer que enquanto todos nós nos distanciamos dos ensinamentos do Evangelho, nós deixamos de ser vigilantes. Nossa preocupação se volta muito para a matéria, para as coisas do mundo material. Nós esquecemos da nossa vida espiritual, daquilo que é importante, daquilo que está dentro do nosso coração, desde que nós somos criados, que está ali adormecido, esperando para brotar, para fazer com que nós nos tornemos espíritos puros, espíritos bons, ali dentro. Então, esse Evangelho, são tudo lembranças que Deus manda para nós, para a nossa vida, para que a gente possa fazer brotar e ficar adormecido. Então, nós dormimos há quantos anos, desde que fomos criados, a gente vem dormindo, deixando as coisas acontecerem, deixando as encarnações passarem, invigilantes. E aí vem o inimigo. O que é o inimigo? É exatamente o lado oposto do bem. As nossas tendências, as coisas da porta larga, as nossas tendências ao mundo material, os nossos apegos às coisas materiais, tudo isso é o inimigo que vem e faz com que se instale junto daquele trigo que está plantado no nosso coração, daquela semente boa, se instale ali a semente ruim junto dela. Então essa semente, esse inimigo que está dentro de nós também, é fruto da nossa invigilância. É aquele inimigo que nos faz gostar mais das coisas da matéria, porque a matéria nós temos que conviver com ela, porque nós estamos inseridos nela, nós somos encarnados no mundo material, nós temos que utilizar da matéria da maneira que nós pudermos utilizar para o nosso bem-estar, para o nosso conforto. Nada disso é proibido, não é isso que está falando, que a gente deve tirar as costas para coisas da matéria, para o mundo material, de forma alguma. Pelo contrário, nós temos que viver o mundo material com tudo que ele tem, junto com todos os nossos irmãos, mas de forma equilibrada, de forma a dividir, de forma a ajudar a conquistar, a suprir aqueles que têm dificuldades de suprir por si próprio. Então, assim, esse mundo material é um mundo que nós temos que conviver bem dentro nele, porque nós estamos aqui para isso. E ele é um grande instrumento de aprendizado para todos nós. Porque se não existisse esse joio no nosso coração, também, se já criasse já o trigo pronto na nossa terra fértil, não precisaria de estarmos aqui no mundo material encarnado, porque não precisávamos de aprender nada, nós já estávamos prontos. Se já fôssemos plantados, pronto para colher, não precisasse de germinar, não precisasse de crescer, a gente não precisava disso. Mas como nós estamos aqui nesse mundo de encarnações, encarnados nesse mundo material, que é exatamente para que a gente possa trabalhar essa sementeira. É nesse mundo material, é trabalhar as nossas ações, é trabalhar o que a gente gosta, o que é importante, a gente priorizar as coisas. Então, sem esquecer do Pai que está lá no céu, que nos criou e que nos espera de braços abertos, que um dia estaremos lá perto dele. Porque nós somos espíritos ainda em desenvolvimento, e é exatamente nesse processo é que esse joio vai se instalando. Nós criamos esse joio quando a gente gosta mais das coisas materiais, quando a gente se apega mais às coisas da matéria, quando a gente esquece o nosso Pai. A gente vira as costas, a gente sequer faz oração, a gente nunca agradece, a gente sempre está preocupado com as dificuldades do mundo material, dando muito mais importância às coisas do mundo material. O ter, o ser, né? A gente quer ter sempre muito, a gente é egoísta,
o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo isso são joios que se instalam dentro do nosso coração junto da semente boa que ali está instalada, que foi colocada ali quando nós fomos criados. E sempre existiu essa semente boa dentro da nossa sementeira. E a gente dá, na nossa vigilância, a gente dá a oportunidade do joio se instalar, e que ele fala, o inimigo veio, semeou o trigo e foi embora. Foi embora porque esse inimigo, ele não aparece. Aparece o joio, aparecem as nossas tendências, mas a nossa vigilância, a gente não pensa nela. Ela é o nosso maior inimigo. É a nossa vigilância, que nós nos conectamos com as energias negativas. Porque através da nossa mente, através do nosso coração, é que nós nos comunicamos com o exterior. Nós nos comunicamos a todo momento com o cosmos. Nós nos comunicamos com todo momento com outras mentes que nos envolvem, que estão ao nosso redor, através de mente a mente. Então, se nós, é como uma faixa vou pegar de um rádio. Se eu sintonizo uma estação do rádio, eu pego aquela estação. As outras faixas, as outras ondas de outras estações, elas estão acontecendo ali do lado, mas nós não temos acesso a elas. Elas não são acessíveis a mim. Então eu tenho acesso àquela estação que eu sintonizei. Então, se eu quero sintonizar em estação diferente, eu mudo a frequência lá do rádio, eu pego outra. Assim a nossa mente ela está sintonizada com outras mentes que estão como nós, em vigilantes também. Então, esse é o nosso inimigo, é essa nossa vigilância. Nós nos conectamos através das nossas vontades, através dos nossos interesses, com mentes que estão também vigilantes, que também são inferiores no crescimento, que estão como nós, galgando os degraus da evolução. Não são esse inimigo, na verdade, né? Ele é essa invigilância, ela simplesmente nos permite e permite às outras mentes que nos envolvem ter uma conexão. Então, se eu tenho a vontade forte ali de fazer alguma coisa, de praticar alguma ação, eu posso ter certeza absoluta que várias outras mentes estão ali tendo a mesma vontade e vão se juntar a mim e fortalecer essa ideia. Essa ideia vai criar força. Então a mente cria no plano espiritual, ao nosso redor, as imagens daquilo que eu estou querendo. A minha vontade, ela é expressa claramente para todas as outras mentes do plano espiritual. E elas se agrupam e vão dando força. Então a energia que eu estou despendendo ali, colocando ali para conectar com as outras mentes, vai ser acrescida das outras energias. E faz acontecer, porque é a força da energia faz acontecer. Eu, às vezes, tenho uma vontade de fazer alguma coisa, mas eu tenho uma certa resistência, muitas vezes, eu não sou tão mal assim. Eu tenho uma consciência que, às vezes, está funcionando ali junto, né, das minhas vontades, me disciplinando muitas vezes, mas às vezes a minha força de vontade, ela é sobreposta pelas vontades das outras mentes que estão ali em grande movimento junto comigo, para que eu possa fazer aquilo que eu tive vontade. Eu não consigo resistir, e aí eu vou lá e faço aquilo que eu não devia ter feito, porque eu permiti essa conexão. Isso é invigilância, isso é o joio crescendo dentro de mim. Então, esse joio, aí os empregados lá falam: querem que eu corte esse joio e queime? E aí o patrão lá fala: não vai cortar, não, deixa crescer, porque eles são muito parecidos, deixa crescer, e quando for na sementeira, eles serão recolhidos em feixe e queimados. Por quê? Porque por serem todos nós irmãos, somos iguais.
nós aqui somos joio e somos trigo. Então, como que eu posso definir um joio? Eu não posso definir um joio, falar que determinado irmão é joio. Não, ele é trigo e joio. Nós somos trigo e nós somos joio, misturados. Todos iguais. Como separar? Como que eles iam arrancar esse joio e queimá-lo? São todos iguais? Sim, somos nós. Por que nós temos que crescer juntos? Por que a maldade caminha junto com a bondade no mundo? Porque a bondade e a maldade, elas são frutos de uma mesma origem, de uma mesma fonte. Não se pode arrancar a maldade de uma forma brusca, porque ela tem que crescer junto. Nós crescemos juntos. Então, no momento da colheita é que serão separados. Qual é o momento da colheita? Aí vem uma outra parábola que Jesus contou que nos mostra esse momento da colheita, que é a parábola do festim de bodas. É interessante essa outra parábola. O que ela fala? Que o rei que queria fazer as bodas do seu filho fez uma grande festa e mandou chamar uma lista de convidados lá, pediu os empregados dele para convidar umas pessoas lá. E os convidados não compareceram a essa festa, né? Falaram que cada um tinha seus problemas, um tinha ido para seus negócios, outro tinha que viajar, e deram uma série de desculpas para não ir na festa. E aí o rei mandou convidar todo mundo. Aí os empregados foram para as encruzilhadas, para as estradas, e convidaram todo mundo para a festa. E lá na festa, eu vou contar bem a grosso modo, né? E lá na festa, o rei chegou lá, viu o salão do banquete repleto, todo mundo estava lá, bonito, todo mundo sentado. E aí ele chega e olha lá no fundo do salão, tem uma pessoa que está sem a roupa nupcial. Ele fala, aquele cavaleiro lá está sem a roupa nupcial. Atai as suas mãos e jogue ao exterior, lá no exterior, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então essa parábola é uma outra coisa, uma parábola muito importante. As parábolas de Jesus, elas são tremendamente importantes, sensacionais. Jesus realmente é o mestre mesmo, porque ela demonstra que aquele que está sem a roupa nupcial é exatamente o joio. Esse é o joio. E quando é que essa festa, ela acontece lá no plano espiritual. Quando nós desencarnamos, chegamos lá no plano espiritual, as regiões mais felizes, as regiões, melhores regiões do plano espiritual, os mundos melhores, os mundos mais felizes, são essa festa, esse banquete. Mas para estar nesse mundo mais feliz, nessas regiões melhores, eu tenho que estar com a minha roupa limpinha, bonita, brilhando, a roupa nupcial. Essa roupa nupcial é exatamente a minha consciência refletindo as minhas atitudes. Sou eu. Então o meu perispírito, né, o corpo espiritual do espírito, tem que estar bonito, ele tem que estar brilhando, tem que estar livre das impurezas que são as nossas dificuldades que passamos por ela, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, as coisas ruins que fazemos, o desamor ao próximo, os apegos, tudo isso mancha o nosso corpo espiritual, a nossa roupa que vamos nos apresentar lá na festa, lá nesse reino, nesses lugares mais felizes. E aí eles vão saber quem é o joio. Eles vão olhar assim e falar, aquele senhor lá, ele está lá não está com a roupa nupcial, vamos tirar ele da festa e joga ele lá nas regiões exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. E quem serão essas regiões exteriores? São os mundos menos felizes, são os mundos de mais sofrimento. São os mundos como o nosso hoje, que ainda é de sofrimento, onde as dificuldades prevalecem em cima do amor, em cima da caridade, apesar de que estamos passando por esse processo de depuração, né? Nosso mundo já está se transformando, a Terra, né? Como todos sabem, né? Nós estamos passando aquele processo de regenerativo, onde
os espíritos, onde os trigos e os joios estão já na época, chegando no momento das colheitas, onde os joios aparecerão, onde todos já será fácil passar ali e tirar todos eles, porque eles estarão sem a roupa nupcial. E a Terra está passando por esse processo, nós não podemos nos esquecer disso, que depende de cada um de nós limpar a nossa roupa, limpar a nossa roupa espiritual, estarmos em condições de estar na festa. Porque esse banquete vai ser o mundo de regeneração, é o salão de festas, esse mundo de regeneração que a Terra vai se tornar. Então, já vai estar aqui todos os convidados, somos todos nós. E aí, no juízo, quando nós estivermos prontos para estarmos nessa terra maravilhosa, nesse banquete, a nossa consciência, o julgamento espiritual vai chegar, os espíritos superiores que trabalham essas encarnações vão fazer essa separação, que são os ceifeiros, são aqueles que preparam as encarnações. Vão chegar para mim, que estou ali com a minha roupa desbotada, não está boa, fala assim: meu amigo, você vai reencarnar agora, mas você vai pegar aquele outro ônibus ali, esse de casa não dá para você ficar mais não. E vou ser direcionado para reencarnar num outro mundo, talvez de provas e expiações, um pouquinho pior do que a Terra é hoje, para que eu possa ajudar aqueles que lá vão estar no desenvolvimento, porque possivelmente nós que estamos aqui hoje temos uma capacidade intelectual mais desenvolvida do que aqueles que estão nesse mundo, nesse outro mundo, e nós vamos ser úteis lá para poder ajudar no crescimento daquele povo que lá estarão, daqueles espíritos que lá estarão. Nós estaremos indo para lá e o banquete ficará aqui, e aqui só ficarão aqueles que estarão aptos, ou seja, só os trigos é que aqui estarão. Então, são parábolas que nos mostram, que nos estimulam o raciocínio para que a gente possa refletir, a gente possa pensar bem na nossa vida, o que é importante nas nossas prioridades. A porta larga é uma porta muito atraente, atrativa, porque as coisas maravilhosas do mundo da matéria, as coisas bonitas, as coisas que a gente gosta de fazer, estão tudo na porta larga. A porta estreita é uma porta de sofrimento, é uma porta onde nós temos que abrir mão de muita coisa. Nós temos que fazer o que a gente fala de lutar o bom combate, aquele combate que nós temos que travar conosco mesmo, onde nós temos que ter força de vontade e deixar para trás muitas coisas que são importantes, muitas coisas que a gente acha que são importantes, que pertencem ao mundo material. E o mundo material é uma simples escola que nós estamos passando, já chegando no final do ano. É uma simples escola que nós viemos aqui para aprender algumas coisas, boas maneiras, algumas lições que nós viemos aprender aqui para poder continuar nossa caminhada como espíritos imortais que somos. Nós não somos isso que estamos vendo. Isso aqui é um corpo apenas. Nós estamos animando esse corpo porque ele é a nossa ferramenta de contato com as coisas da matéria que nós temos que conviver. E esse corpo é onde nós nos comunicamos e nós nos inserimos no contexto, junto com os nossos irmãos que estão aqui, todos com o mesmo propósito: aprender a conviver, aprender a amar o outro. Então é uma escola que nos ensina e que nos faz ver, através de muito sofrimento, o quanto que a gente é levado por ilusões. A gente não vai levar nada daqui para o mundo espiritual, a não ser as coisas boas que fazemos. A gente só vai entrar no mundo espiritual, ou seja, naquele mundo feliz, se nós estivermos com o nosso coração cheio de trigo, sem joio. Enquanto estiver joio, nós estaremos aqui. Enquanto estiver
estivermos ainda ligados às coisas que não são importantes para todo mundo, que são importantes só para mim, eu vou continuar aqui, porque eu não posso me ligar a situações que são importantes só para mim. Eu tenho que pensar no meu irmão também, que está vivendo junto comigo. Eu não posso construir um castelo para mim em detrimento da dificuldade que o outro está passando, que ele vai sofrer, consequências que muitas vezes ele vai sofrer pelas minhas atitudes de egoísmo, pelo fato de eu não pensar um pouquinho nele, pelo fato de eu abraçar por questões muitas vezes que eu nasci, muitas vezes com alguns dons que me dão uma ascensão maior sobre o meu irmão. Eu tive alguns privilégios na minha reencarnação, que não são privilégios, que não são medalhas de ouro, não, que são ferramentas que eu recebi para que eu possa executar algum trabalho com aquelas ferramentas. E eu muitas vezes acho que é um tesouro que eu ganhei para eu guardar e para eu viver com ele só para mim, e que eu usufruir das coisas que ele me permite só para mim. E não foi por aí, não foi isso que Deus quis de mim. Deus me deu alguns dons para que eu possa usá-los ajudando aquele meu irmão que não nasceu com todos os dons muitas vezes. Deus me deu o dom muitas vezes da inteligência para que eu possa ajudar o meu irmão que não tem esse dom muito desenvolvido a caminhar junto comigo e não ficar para trás. Então é essa situação. Deus me deu alguns dons, e esses dons eu preciso de usá-los em benefício de todos. Se assim eu não faço, eu não estou criando condições de caminhar livremente para um lugar feliz. Não, eu não estou conseguindo, eu ainda estou plantando joio dentro de mim. Eu não estou colhendo trigo puro. Eu posso ter muito trigo dentro de mim, sim, claro, mas não está sozinho, ele está acompanhado desses joios, muitas vezes camuflados em ilusões. Então nós temos sempre que repensar bem e refletir nas ilusões da matéria. Por isso que a matéria é atrativa, ela é ilusionista, ela nos faz ver a situação de uma forma totalmente diferente do ideal. É bom, mas não é o ideal. Paulo de Tarso, muitas vezes ele disse: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então esse é o discernimento. Então, se eu tenho meus dons que eu recebi de Deus, que me fazem ter uma vida feliz, mas ela vai ser feliz se mais alguém for feliz junto comigo. Se eu ajudar mais alguém a ser feliz, ou ser menos triste, ou ser sofrer menos, porque evidentemente o sofrimento ele está muito ligado às nossas atitudes, é consequência dos nossos atos. Então eu não posso, de maneira nenhuma, eu não vou conseguir eliminar o sofrimento do outro irmão, porque muitas vezes o sofrimento é o resultado das suas atitudes. Ele precisa passar por aquele sofrimento, ele precisa sofrer as coisas que ele está sofrendo para que aquilo sirva de ensinamento para ele, mas ele não precisa de sofrer da forma que ele está sofrendo muitas vezes. O sofrimento dele pode ser ajudado por mim. Eu posso ser uma pessoa que vai fazer com que ele se sinta mais acolhido, que ele se sinta querido pelas pessoas. Esse sofrimento que ele passa, ele consegue passar o dia dele sem chorar muitas vezes. Então isso depende de mim. O meu livre-arbítrio. Então esse reino dos céus, ele está ali dentro de mim, e eu construo esse reino à medida que eu for limpando esse quintal, que eu for tirando esses joios de dentro do meu coração e for colocando trigo no lugar dele. Então essa é o ensinamento que Jesus passou naquela época. A primeira, como eu disse, a primeira parábola, que foi a do semeador, e ele já explica a origem dessa sementeira. Quem criou essa sementeira? Foi o nosso Pai que criou no nosso coração essa terra. Nosso coração é uma terra sementeira. E Jesus veio ali adubar
essa sementeira para que possa brotar todos os ensinamentos que Deus nos deu, que está ali adormecido, que é a sua lei. A lei divina existe dentro de nós, adormecida, de todos nós. Então Jesus, com seus ensinamentos, veio exatamente trabalhar essa sementeira para que esses ensinamentos possam fazer essas coisas boas aflorarem na nossa vida, na nossa intimidade, no nosso proceder, no nosso dia a dia. Então são parábolas que eu aconselho, eu acho interessante que todos vocês possam estudar, porque nos ensina muita coisa. E esse livro aqui, que eu recomendo, O Universo Maravilhoso das Parábolas. Esse livro, ele traz todas as parábolas de Jesus com explicações pertinentes à doutrina espírita, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Ele é um livro muito bom, que nos esclarece assim, em todos os sentidos. Então todas as parábolas que Jesus nos deixou lá com os discípulos, está aqui explicado, e veio trazer grandes ensinamentos. Porque Jesus não podia naquela época contar essa verdade, colocar esse evangelho de forma clara, porque a humanidade da época não tinha ainda maturidade suficiente para compreender. Jesus não podia falar claramente, porque aquelas mentes não compreendiam, aqueles corações ainda não estavam preparados para compreender o processo da reencarnação. Mas ele contou parábolas dizendo o processo da reencarnação. Quando aquele samaritano lá, como é que é o nome? Esqueci o nome do fariseu lá. Nicodemos, obrigado. Nicodemos chegou para Jesus. Nicodemos era um doutor da lei, conhecia toda a lei, todas as escrituras. Chegou para Jesus e falou como que ele poderia chegar nesse reino dos céus, o que ele tinha que fazer para se salvar. E Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo. E eles já compreendiam o processo de ressurreição, já tinha isso, sempre teve nas escrituras, mas ele não compreendia. A mente dele ainda, por mais sábio que ele fosse, não compreendia o processo da reencarnação. Então ele disse: como que eu vou voltar para dentro do ventre da minha mãe de novo? Perguntou para Jesus, e Jesus falou: olha, se você que é o doutor da lei, não consegue compreender as coisas do espírito, da matéria, isso é coisa da matéria, eu não posso fazer nada. Jesus falou para ele. Então, por quê? Porque eles ainda não estavam com maturidade suficiente para compreender. Por isso Jesus falava as parábolas. Mas também compreender as parábolas naquela época precisava de boa vontade. Porque os discípulos chegavam para Jesus e perguntavam para ele: eu não entendi, explica para mim. Ele explicava para os discípulos, todas elas. Mas é preciso procurar entender. Aquele rapaz que chegou para Jesus, um mancebo rico, falou o que ele precisava de fazer para conseguir a vida eterna, o reino dos céus. E Jesus falou com ele: você conhece as escrituras? O que fala as escrituras? Aí ele fala para Jesus: amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu. Então é isso que você tem que fazer. E aí Jesus fala para ele: muito bem, ele fala para Jesus: mas eu já faço isso tudo. Aí Jesus fala para ele: então você faz o seguinte, você precisa vender todos os seus bens e transformar em ajuda aos pobres, venda tudo que você tem e me segue. E aí ele, como era muito rico, ele não aceitou o conselho de Jesus. Por quê? Ainda apegado às coisas da maneira. Ele estava ali, Jesus já sabia, ele estava ali falando com Jesus, e ele era um mancebo rico daqueles.
ia fazer um jovem que ia fazer uma corrida de biga. Naquele dia ele ia fazer uma corrida com a sua biga, participar dessa corrida, e ele morreu nessa corrida, que ele caiu e a biga passou em cima dele. Então ele desencarnou logo em seguida. Então Jesus falou, apegado a esse gosto, nada errado para participar de esporte, mas ele deu mais interesse do que a oportunidade que Jesus falou para ele: vem as suas coisas, vem atrás de mim, vem comigo. Se ele fizesse isso, mas ele não estava preparado ainda, como todos nós não estamos. Eu não estou dizendo que a gente está agindo errado, de ficar preso a muitos gostos materiais. A gente gosta de festa, gosta do fim de semana ir no sítio, fazer um churrasco. Nada disso não tem nada errado. Ter a nossa casa arrumada, um carro, tudo isso é importante, mas a gente não pode ultrapassar a linha do equilíbrio. Quando nós ultrapassamos a linha do equilíbrio, quando a gente tem lá, vejo algumas reportagens aí, tem 18 carros importados lá na garagem, o cara tem 50 pares de sapato, um armário na parede inteira só de pares de sapato. Essas coisas é que é exagero, essas coisas que é extrapolar o limite do equilíbrio. Então a pessoa, ela se dedica mais a esses gostos materiais e muitas vezes esquece de fazer uma oração na hora que vai dormir, de pedir proteção, porque é nesse momento do sono que é o momento mais propício do joio se instalar na nossa mente. É quando nós estamos com esse pensamento, desse nosso apego material, e que nós vamos dormir, que o nosso espírito vai para o plano espiritual e ali vai se reunir com mentes, com espíritos muitas vezes iguais, querem a mesma coisa. Vamos planejar mais coisas materiais, planejar atitudes na matéria, no dia a dia, que pode ser muitas vezes, e que normalmente é prejudicial às outras pessoas. Então essa é vigilância. Então, quando aquele senhor do campo dormiu, o inimigo instalou o joio lá no meio do trigo, porque aí por causa dessa vigilância. E esse dormiu exatamente porque esse momento do nosso sono físico é um momento que nós temos que estar preparados. Nós nunca devemos ir adormecer à noite sem fazer uma oração, uma prece, pedir proteção ao nosso anjo de guarda, para que nos proteja da nossa saída do corpo, porque nós não sabemos com quem nós vamos nos encontrar quando nós estivermos fora do corpo físico, no momento de sono. Então vamos pedir proteção, vamos pedir. A oração é a forma de falarmos com Jesus, de falarmos com os espíritos superiores, de comunicar ao nosso Pai, pedir essa proteção para Ele. Os espíritos superiores estão a trabalho do nosso Pai Maior. Eles são mensageiros, estão ao nosso redor, mas só terão acesso à nossa mente, às nossas atitudes, acesso a nós, se nós permitirmos. E nós temos acesso aos espíritos superiores, aos bons espíritos, através de uma mente equilibrada, através da oração, através de uma prece. Se eu vir as costas para a prece, se eu já vou dormir, já planejando o dia de amanhã, sem nenhuma preocupação com essa proteção, eu muitas vezes não consigo receber a ajuda que nunca falta para mim, mas eu não consigo receber, porque a minha mente não está preparada, não vai receber as boas energias, não vou conseguir ter acesso aos conselhos dos nossos, às orientações dos mentores espirituais. O meu anjo guarda vai ficar muito triste com isso, mas ele não pode fazer nada se eu não permitir, porque o nosso livre-arbítrio ele é respeitado. Os espíritos superiores sempre respeitam o livre-arbítrio de cada um. Os espíritos inferiores, que são os obsessores, é que não respeitam o nosso livre-arbítrio, que entram na nossa mente, intuindo coisas e atitudes que a gente muitas vezes não ia fazer, não quer fazer, não somos muito propensos a fazer, mas estamos dando brecha para que eles façam com que a gente crie uma nova ideia, crie um novo gosto, voltado para as coisas inferiores. Então, assim,
O joio e o trigo estão lá no nosso coração. Esse campo é a nossa consciência, nosso coração. Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Vamos selecionar esse tesouro das coisas que a traça não corrói, tesouro que nós levamos na nossa caminhada espiritual, que vai conosco. Onde eu vou, ele vai comigo na minha intimidade. Vamos pensar nisso. Não vamos dar acesso ao inimigo para que ele possa instalar o joio no nosso coração. Vamos ser vigilantes. A palavra mais correta é essa. Vamos vigiar nossas atitudes, fazer as orações na hora de dormir. E se nós acordarmos de manhã cedo para mais um dia, graças a Deus eu posso agradecer pela oportunidade, porque eu posso desencarnar à noite e não ter um novo dia. Então, se eu acordei no novo dia, é mais uma oportunidade para eu refletir, para eu caminhar, para eu aprender, porque essa vida encarnada que nós estamos vivendo é para aprendizado. Na verdade, o mundo material, ele tem lá seus atrativos, nós temos que viver nesse mundo junto com, usufruir das coisas da matéria dentro desse equilíbrio, que realmente é bom. Porque ele tem que ser bom para que a gente possa vir aqui tranquilo, fazer a nossa caminhada, mas nós temos uma missão, nós temos um objetivo. Nós não viemos aqui para esse mundo ficar encarnado só para ficar indo em festa. Nós viemos aqui para ficar nesse mundo encarnado para poder aprender a conviver com o outro irmão, para poder aprender a não ser egoísta, para poder aprender a não ser orgulhoso, para entender a igualdade que existe entre nós que somos espíritos, fomos criados todos iguais. Então, para isso que nosso dia a dia existe, para que a gente possa construir a felicidade onde eu estiver, não a minha, mas a nossa, a minha e mais de quem estiver inserido no contexto onde eu estou. Então, esse é o objetivo da reencarnação. E no dia a dia, cada dia, eu posso acrescentar um pouquinho de milho, de trigo na minha sementeira e excluir algum joiozinho que começa a aparecer. Se eu descubro alguma coisa que eu vejo que é um joio, eu vou trabalhar para tirar. Então, por isso é um bom combate. Muitas vezes eu vou lutar contra uma coisa que eu gosto demais. Eu gosto demais, mas não é bom para mim. Eu sei que não é. Então eu vou ter força de vontade para poder ter equilíbrio naquilo ali. Ou não vou fazer. Não é que é proibido fazer, é porque não convém, porque não vai me trazer nada no meu futuro. Nossa vida é futura. A nossa vida não é essa. A nossa vida é só essa vida espiritual que nós vemos. A gente vem trilhando desde que fomos criados, espíritos simples e ignorantes. Ainda temos muita coisa para caminhar. Essa é a vida que nós temos que preocupar. Então, hoje nós estamos plantando o nosso caminho, nós estamos limpando o nosso caminho, construindo uma passagem segura para a gente trilhar. Se eu começo a plantar espinheiros, começo a plantar coisas ruins nesse caminho, quando eu for trilhar esse caminho, eu vou me agarrar nos espinhos, vou cair nos buracos que eu furar, eu vou cair porque eu construo o caminho. Então, esse é a nossa mensagem. Vamos pensar bastante que tudo é bom, tudo é válido, mas que nós não podemos esquecer da nossa vida espiritual. Vamos procurar esse equilíbrio. Vamos procurar nos lembrar do nosso Pai, amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento da lei. Temos que amar esse Deus. Temos que entender esse Deus como Pai que é bondoso, que está sempre do nosso lado. Por mais que a gente ache que Ele nos abandonou. Porque quem abandona Ele somos nós, não é Ele. Ele está sempre lá nos esperando. Mas nós temos que ter bom senso. Vamos lutar esse bom combate. Não é fácil, porque nós estamos quantos milhões de anos aí encarnando aí, a gente vem encarnado aí. Quantas reencarnações nós temos, e cada uma delas nós somos melhores do que a anterior. Isso é sem dúvida. Essa é a nossa melhor reencarnação, porque nós somos melhores que todas as outras que nós já passamos. Mas vamos fazer com que todas as outras que vão acontecer no futuro sejam boas. Que nós vamos construir hoje a nossa próxima. E na próxima nós vamos construir a outra. Sempre um caminho que vai nos levar ao banquete. A festa, que é o mundo de regeneração.
Então, essa aí é a nossa conversinha de hoje. Vocês me desculpem qualquer falha. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, senão eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram? Sim. Olha, vocês ensaiaram. De primeira, hein? Parabéns. Mas as parábolas do Cristo, elas sempre vêm recheadas de ensinamentos, né? Não sei se vocês sabem, quando Jesus passava os seus ensinamentos para nós, na condição de parábolas, ele nos tratava como crianças. Crianças diante da evolução do Espírito. De tão pequenos que somos ainda, né? Nós não temos a condição de compreensão necessária da riqueza dos ensinamentos. Então ele contava historinhas para a gente, que são as parábolas. E o mais bacana dessa história ainda é que toda vez que a gente pega uma parábola, a gente lê e entende. Se você pegar ela daqui uma semana, ler, você vai entender outra coisa. Se você passar mais um tempo, ler de novo, você vai entender outra coisa. Assim também são as obras da codificação. As 5 obras que constituem a base da doutrina espírita. A gente pode ler diversas vezes, mas toda vez que a gente lê, a gente está descobrindo uma coisa nova. Por quê? O nosso espírito está amadurecendo. À medida que ele vai amadurecendo, ele vai tendo a capacidade de absorver mais informação daquele texto. E o mais interessante, a doutrina nos permite o estudo, a conversa, o diálogo, a discussão sobre determinados assuntos em prol do esclarecimento. É muito bom. É sempre muito proveitoso e muito prazeroso. E a gente sempre vai se sentindo melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo conversou com Cristo hoje? Teve a oportunidade de falar com Jesus hoje? Conforme nosso companheiro lembrou ali? Teve muita gente que não, né? Às vezes o dia da gente começa tão agitado, com os pensamentos tão acelerados, que a gente se permite falir nesse aspecto. Mas vamos ter mais vigilância, mais força e perseverança nesse aspecto, porque o dia que a gente começa assim, a fazer uma prece de agradecimento, que está começando e pedindo a proteção, aquele dia é um dia muito conturbado na caminhada da gente. A gente abre mão de uma proteção muito grande, e principalmente da sintonia com essa proteção, porque a proteção vai acontecer, mas a sintonia que nós vamos ter com essa proteção é que muitas vezes vai fazer a grande diferença nas jornadas. Meus irmãos, nós vamos aproximando do final do nosso estudo da noite, desse momento de conversar sobre Jesus. Nós vamos iniciar os passes a todos, e assim que finalizarmos, fizemos a prece final, vão ocorrer os passos. Todos nós que estamos em tratamento, mas aqueles que ainda sentirem a necessidade de receberem o passe, por favor, mantenha-se à direita aqui no cantinho, em silêncio, por favor. A casa, não sei se vocês sabem, ela ajuda algumas famílias em situação de vulnerabilidade com alimentos. E nós temos a demanda constante de doações para ajudar essas famílias. Aqueles que tiverem condição, nossas necessidades são sempre vivas. Nós agradecemos de coração qualquer tipo de doação de alimento. Ok? Então vamos chegando ao final do nosso estudo. Vamos agradecer a Jesus, né? No princípio nós pedimos a ajuda para acontecer, agora nós vamos agradecer porque aconteceu. Não é isso? Então eu convido a todos vocês para que a gente eleve o pensamento a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo por essa bênção maravilhosa. Assim, Jesus, aqui agradecemos, Jesus, as bênçãos, o amparo, a proteção recebidas, e que essa semente plantada no nosso coração e na nossa mente possa germinar no tempo certo, nos ajudando no tão necessário despertar para as questões do Espírito. Jesus, te rogamos o amparo e a proteção para os nossos caminhos,
para a nossa jornada, para que possa ser bem proveitosa, a melhor que nós tivemos até então. Rogamos também, Jesus, para aqueles que passam por provas maiores que as nossas, sendo aqueles dos cárceres, dos asilos, dos orfanatos, dos hospitais e de tantos outros lugares onde Jesus, onde o sofrimento é tão intenso, onde o desespero tenta tomar conta. Seja a luz que compara, que conforta, seja a luz que gera esperança no coração desses irmãos, Jesus. E rogamos por esse planeta, que passa por tantas transformações, Jesus, que possa ele receber a tua proteção e teu amparo, nos iluminando, nos aconselhando, Jesus, a seguirmos pelo caminho da tua paz. Se conosco, divino Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Muito bem, meus irmãos, quarta-feira que vem estamos aqui de portas abertas, lembrando que nos domingos também nós temos reuniões, na segunda também, no domingo é de 9 às 10 da manhã, na segunda é de 8 às 9 e na quarta também de 8 às 9. E para aqueles que querem aumentar um pouquinho o repertório de cultura, nós temos a biblioteca. Vocês podem pegar livros emprestados, vocês podem adquirir livros. A biblioteca começa a funcionar todos os dias de reunião, de segunda e quarta, às 7 da noite e finaliza agora às 21 horas. Fiquem com Deus, paz profundas a todos.